estava pausado. Bom dia, primeiro ano. Hoje nós vamos começar a nossa aula de filosofia com as turmas da primeira série A e B. Eu queria comentar um pouco com vocês sobre a nossa VHA, ok? Eu não vou fazer ela pelo portal, então eu fiz ela no Google Forms, ok? Deixa eu só comentar com vocês aqui alguma coisa. A gente vai fazer uma revisãozinha, mas é só um comentário básico, tá bom? Nós vamos utilizar, então... Se vocês quiserem anotar, nós vamos aqui. Deixa eu só conferir aqui. Fazer uma coisa rápida aqui. Não precisa anotar, não. Só vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. É porque travou aqui meu livro. Ah, Jesus. Ó, tá travado, ó. Travou aqui, tá vendo? Você vai. Ok. Acho que vai. Olha só, então, a nossa VHA são 7 questões, ok? Tá aparecendo o livro aí para vocês? Sim. Ok. Então, a primeira dessas questões, nós vamos estar falando aqui da página 67. Depois a gente vai fazer uma revisão, mas só para vocês saberem o que nós vamos cobrar. Essas questões aqui sobre a questão do que é o transcendente e o imanente, e principalmente a ideia de Spinoza em relação ao que ele percebe, o que ele entende do que é religião, o que não é religião, ok? Como que ele se relaciona com isso. As questões de vocês foram todas elaboradas por mim mesmo, ok? Então eu peguei os textos motivadores do próprio livro, então são questões que não tem dúvidas, elas são bem claras, relacionadas ao conteúdo mesmo, ok? Então, tipo assim, não tem nem muito o que a gente questionar. Então, a primeira questão, nós vamos estar aqui falando sobre essa ideia do panteísmo aqui de Spinoza. Depois, isso aqui lá na página 67, tá? Depois, nós vamos aqui na página 68, nós vamos estar uma questão também falando sobre a relação da religião dos 3 livros, né? Suas características, como que elas se relacionam entre elas, e aí a gente dá um destaque sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo e a maneira como elas se relacionam, que tá bem claro aqui na página 68, ok? Tá de boaça aqui. Eu não usei o portal para elaborar, tá? Nós fizemos no Google Forms. Depois nós vamos lá para página 71. Deixa eu achar aqui. Só que tá travando aqui, ó. Algumas travam, outras não. Tá, aqui na página 71 nós vamos estar também abordando, né? E principalmente o pensamento... Tio, Oi. não tá aparecendo o livro. Eu sei, porque tá travando. Porque é o portal de cocô. Deixa eu tentar negociar aqui de novo. É uma merda isso. Deixa eu tentar abrir de novo. Acho que agora foi. Tá. Tá compartilhando aqui. Então, como nós falamos, nós vamos estar aqui na página 71. Nós vamos estar falando sobre a questão do pensamento aristotélico em relação a esse desenvolvimento, a questão de como é construída essa nossa sociedade e principalmente o conceito do motor imóvel, tá? Depois nós vamos
Depois da página 74, nós vamos ter uma questão também, falando sobre o pensamento de Santo Agostinho, a maneira como eles se relacionam com a sociedade, né? Ai, meu Deus, interrompi o compartilhamento aqui. Essa, aqui na página 74 também nós vamos ter uma questão, falando exatamente sobre esse conteúdo, como o Santo Agostinho iniciou dentro da filosofia, quais foram as suas características, a maneira como ele se relacionou, né, com a sociedade e tal. Depois, nós vamos ter na 76, né, nós vamos ter aqui uma questão sobre... Deixa eu só conferir aqui. 76. Uma questão sobre Blaise Pascal, né, principalmente essa ideia aqui das relações e o destaque do pensamento dele sobre o que seria as características de porquê ou não acreditar no paraíso, né? Ou seja, as propostas relacionadas por Blaise Pascal, a crença nesse mundo metafísico, nesse mundo que vai além da racionalidade, né? E aí ele explica o porquê deve-se acreditar nisso. Esse que é o foco da nossa questão. 76. E depois nós vamos ter uma questão na página... Deixa eu só marcar aqui. 76. E aqui na 77, nós vamos estar falando sobre o pensamento de William James em relação a esse conteúdo e a maneira como ele se relaciona com o pensamento da filosofia e da religião. Bem tranquilo, tá? Não é nenhum conteúdo que foge daquilo que nós estudamos. E é isso, a gente vai fazer bem facinho, bem tranquilo, vai dar tudo certo. Tá bom? Já tá pronto já. E aí, depois, eu mandei assim o conteúdo lá. Talvez o conteúdo que vocês tenham recebido naquela planilha, ele tenha ficado um pouco mais extenso. Mas é isso. Aqui não. Aqui eu fiz bem tranquilo, bem objetivo, sem pegadinha. O que é, o que não é, não é. Tá? Não tem pra onde correr, não. Então hoje nós vamos começar a nossa aula. Nós tínhamos parado, né? Deixa eu só... Na aula passada nós já tínhamos dado essa aula do capítulo 11. A questão da beleza, falamos, né? Capítulo 12. Hoje nós vamos começar aqui no capítulo 13, que seria Em Busca da Beleza. Ok? Deixa eu só compartilhar aqui. Então, página 100, gente. Como está relacionada essa questão da beleza no pensamento moderno? É algo, hoje em dia, que as pessoas têm se questionado muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou têm escutado falar, principalmente nas redes sociais, essa questão do questionar a padronização, principalmente de comportamento, de vestimenta, ou seja, existia uma coisa dentro da nossa sociedade que era: se você está dentro do padrão, você está dentro; se você está fora do padrão, você está fora, não é? Ou seja, ou você está no padrão, ou você não faz parte, não é aceito pela dentro da nossa sociedade. E eu tenho escutado as pessoas discutirem muito isso, né? Por exemplo, não sei, outro dia o Porta dos Fundos fez um vídeo que, sei lá, fazia uma piada com gordo, e a sociedade dos gordos entraram falando que aquilo era da gordofobia e que não tinha que ter essa pressão de padronização dentro da nossa sociedade e tal. E o Porta dos Fundos, sei lá, escutou, reviu e achou que realmente aquilo era preconceito e tal, e viu que não era bem daquilo. Então, essa questão da padronização, do conceito, do que nós acreditamos em relação a isso, eu não sei se vocês viram sobre isso, é algo bem complicado. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm, de certa forma, uma dificuldade para tentar compreender, né,
a beleza como essa questão do ser, como faziam os gregos antigos. Ou seja, a beleza, olhar uma faca e ver a faca cortando bem e falar, nossa, que bela faca. Aí você vê aquela faca toda enferrujada, velhinha, né? Aí hoje, na nossa sociedade, a gente não ia conseguir entender ou relacionar esse conceito. Como essa faca é bela? Olha que faca feia, pequena. Mas porque a beleza para os gregos antigos era aquela questão que nós já tínhamos discutido, era a questão da funcionalidade da coisa, né? Funciona bem, o objetivo está sendo feito, sim, então, que belo. E compreender, relacionar beleza com aquilo, com a virtude, é algo que hoje é muito complicado da gente entender, né? Então, beleza para os gregos antigos, como nós vimos no capítulo anterior, estava muito relacionado com uma questão de verdade, de bondade, né? E quando a gente fala de uma relação do vínculo entre verdade e bondade, nós estamos falando sobre aquilo que é correto, né? É uma relação entre aquilo que era visto como certo dentro daquela sociedade. E aí a nossa mente moderna, ela pensa completamente diferente, né? A beleza aqui, muito contrário, ela não está associada em nenhum momento com a relação de bondade, né? Ou seja, a pessoa pode ser destacada de beleza física e ser moralmente reprovada. E é o que mais acontece, né? Ou seja, quanto mais beleza física, beleza externa normalmente a pessoa tem, normalmente ela vai perdendo todas as suas outras virtudes, mas é aceitável dentro da nossa sociedade, né? Ou seja, então assim, no dia a dia, no cotidiano, existe até uma frase que a gente destaca em relação a isso, que nós falamos que as aparências nos enganam, não é isso? Lá na Grécia Antiga, então, isso não aconteceria. Espera só um pouquinho, gente. Então, nós temos alguns ditados aqui dentro da nossa sociedade, né? Fala, as aparências enganam, quem vê cara não vê coração, nem tudo que reluz é ouro, né? Isso, então, de certa forma, dentro da filosofia, ela está relacionada que, para a nossa mentalidade moderna, a beleza em nenhum momento está associada à aparência, né? Ou seja, ela não é necessariamente, na nossa sociedade, o ser das coisas. Pelo contrário, a gente já compreende, já entende que essa beleza é algo externo, é algo que muitas vezes, então, pode ser até superficial. Então, normalmente, os filósofos modernos ou as pessoas modernas, né, elas vão tentar procurar esse conceito de beleza não exatamente nas coisas, mas na maneira como elas vão se apresentar, tá? Ou seja, a beleza, então, estaria mais ligada com a questão de sensibilidade, daquilo que eu penso, que eu vejo, que eu sinto, do que uma questão da metafísica, que era aquela relação da beleza relacionado ao ser, à virtude do objeto, da pessoa, da coisa em si, tá? Então, quando a gente fala de sensibilidade aqui, gente, nós estamos falando daquilo que nós conseguimos captar pelos nossos 5 sentidos. Quando a gente fala sobre beleza, com certeza, na atualidade, a gente tem que destacar que é algo relacionado aos nossos sentidos, né? E quando os pensadores modernos começam a relacionar e falar sobre isso, a gente tem que pensar que beleza agora é algo relacionado àquilo que eu sinto, que eu toco, que eu vejo, não é verdade? Então, a segunda questão, a primeira é essa, né? Que a beleza é uma beleza relacionada ao pensamento empírico, ao pensamento próximo àquilo que a gente consegue ter contato pelos nossos sentidos, ok? Depois, acabam surgindo, de certa forma, algumas indagações decorrentes dessa situação. Por exemplo, o que leva, então, dentro da nossa sociedade, a dizer que algo é belo? Depois, qual seria o fundamento para dizer que alguma coisa representa a beleza? Esse fundamento existe? Qual é a natureza desse fundamento? É um gosto pessoal? Ou esse gosto pessoal nem é pessoal assim? Ele tem uma raiz mais profunda. Da onde que veio esse gosto pessoal? Ok? Então, são vários questionamentos que a gente se faz para conseguirmos compreender, então, em relação a essa ideia. Em relação à resposta grega, a gente já sabe. A beleza está relacionada ao ser, está relacionada à virtude, está relacionada à proporção, à harmonia.
Mas essa resposta hoje, né, ela é mais fácil de assimilar, mas ela, beleza, necessariamente a gente fala assim que não está nos olhos de quem vê. Então, filosoficamente, gente, quando a gente fala sobre isso, ou seja, a beleza hoje em dia, ela não é objetiva. Ela não tem objetividade, como tinha a beleza para os gregos antigos, tá? Então, a beleza está no sujeito, está na pessoa que julga, através dos seus sentidos, aquilo que está no seu entorno, ok? Então, do ponto de vista do sujeito, essa beleza e essa apreciação, ela, de certa forma, não vai se relacionar da mesma forma para todo mundo, né? E aí, David Hume, ele vai falar sobre beleza também, e ele vai elaborar aí uma posição filosófica, segundo ele, né? David Hume, o pai do empirismo, junto com Francis Bacon ou Chico Toicinhos, ele vai elaborar então aí uma posição filosófica onde figuraria uma questão de preferência. A beleza está relacionada à preferência, ou seja, a identificação da beleza seria, na atualidade, única e exclusivamente uma questão de gosto pessoal. Ok? Deixa eu marcar para a gente passar. Posso passar? Sim, por mim pode, professor. Ok. Então, gente, David Hume, né, que é o filósofo empirista das experiências, então ele afirma, ele chega a uma conclusão que é quase lógica, né, que a beleza seria empírica e seria uma questão de gosto pessoal, ok? Então ele fala que é a preferência que vem primeiro, ou seja, a pessoa vai preferir uma obra
Depois, ela pode ou não dar fundamentos para ela concordar com aquela questão da beleza ou não. Por exemplo, se a gente pega... deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu só interromper aqui. Que eu quero utilizar um exemplo aqui sobre a questão da beleza na atualidade, né? Quer ver? Eu adoro esse exemplo aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui agora. Todo mundo conhece esse quadro? Sim. Sim. Não. Quem nunca viu esse quadro, levanta a mãozinha aí para eu ver. Bom, ok. Então vou falar uma experiência para vocês. Esse quadro, ele se encontra no Museu Reina Sofia, na Espanha, tá? Na capital, Madrid, ok? Quando eu fui ao Museu Reina Sofia e eu vi esse quadro a primeira vez, isso já tem alguns anos, né? Assim, cara a cara, eu me emocionei. E aí eu peço para vocês, quem não conhece, quem nunca viu, fazendo uma avaliação crua, o que vocês acham desse quadro? Alguém consegue fazer uma avaliação? Sem errar. Seria um quadro... Intenso. É intenso, mas é bonito. É. Ele tá próximo à beleza? Não. Não? Ele mostra a Ele beleza de um ironiza. desastre, né? Sem tentar analisar o conceito do quadro, sem conhecer a história dele, o primeiro momento que a gente para e olha, normalmente a gente não acha muito beleza, né? Esse quadro é o Guernica, de Pablo Picasso. Ele conta a história, né, do bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial da cidade de Guernica, no norte da Espanha, né? E foi realmente um desastre, foi uma destruição. Esse quadro fez parte da minha formação acadêmica, ele fez parte da minha adolescência. É um quadro que esteve muito próximo da minha realidade. Toda vez que a gente trabalha, né, a Segunda Guerra Mundial, os movimentos totalitários, a gente acaba falando sobre o Guernica. Então, ele é um quadro que ele tem uma relação empírica, porque é uma relação de experiência com a minha pessoa. E no momento que eu estive cara a cara com ele, a minha reação foi algo que talvez com alguém que nunca tivesse visto esse quadro teria sido completamente diferente. Então, essa questão da beleza e do achar belo e de estar próximo a alguma obra de arte está muito relacionado com as nossas experiências vividas. Vocês conseguem compreender? Como que a beleza muda, ou seja, não necessariamente é a virtude do quadro, mas é aquilo que ele me transmite, ou que me está transmitindo. Então, é um quadro de Pablo Picasso, tá, gente? O Guernica. Dizem a história que quando o Pablo Picasso estava mostrando a obra, um soldado questionou a ele, né? Lo hiciste tu? Foi você que fez, né? E ele falou assim, não, eu não. Lo hizo ustedes, ou seja, foram vocês que fizeram toda essa atrocidade que está representada aí no quadro. Caraca, o cara mandou a indireta direta. Quando você vai lá no museu, o cara lá conta essa história para você. Legal. Enfim, né? É o famosíssimo Guernica. Então, deixa eu voltar aqui. Essa questão, então, dessas experiências, né? O belo, o prazeroso está muito relacionado com uma questão de depois, né? A posteriori ou a posteriori. O que é isso? A beleza, então, foi a posteriori ali para mim. Em que sentido? Primeiro eu tive uma influência, uma formação, uma construção de conceitos, e aquilo que foi belo me atingiu de uma maneira que
que estava relacionado com a experiência que eu vivi. Por esse motivo que a gente fala que é um depois da experiência veio a preferência, ok? Então, eu tive contato, eu vi, eu construí uma história com aquilo e aquilo se tornou belo na minha experiência e na minha vida. Alguém tem alguma coisa que talvez todo mundo ache feio, mas é um objeto que tem um valor sentimental muito grande para vocês? Ou um cachorro que ficou velhinho? E aí, tudo que é velho fica feinho, né, gente? Mas deixa de ser belo pra gente. Nosso cachorrinho lá com 12 anos, eu achava muito engraçado. Eu tinha um amigo meu que a mãe dele tinha um pinche. E o pinche estava com 17 anos já faleceu já. Era Bilu o nome do pinche. Mas eu juro, gente, não tem aquele cachorro do Instagram que quando vai aparecendo a telinha assim pra ver qual animal que você aparece, aparecia um cachorro assim, todo torto assim. Vocês lembram daquele cachorro do Instagram? Que as pessoas faziam um filtro que colocava assim pra ver qual animal você aparecia e tinha um cachorro que aparecia? E o cachorro do meu amigo era daquele jeito. Ele tinha uma patinha amputada, era sem olho, não tinha mais nenhum dente na boca, a língua ficava para fora, ela já não enxergava, ela não latia, não fazia nada. Mas, e ela era parecia, a gente falava que ela era o cachorro do The Walking Dead. Era muito engraçado. Ela era muito feia, ela parecia um zumbi andando. Mas ele achava lindo, ele era apaixonado, ele amava a cachorra, né? Porque ele teve uma história toda com ela, né? Então, a experiência da beleza estava a posteriori, ok? Então, um Hilme, né? E aí eu tenho certeza que você já teve contato com alguma coisa, com um objeto, com um bichinho de estimação, na verdade, com uma casa, com alguma coisa que necessariamente no primeiro momento essa justificação ela fica meio sem sentido, mas para você faz todo sentido, né? Então, Hume aqui, ele quer dizer então que a justificativa da beleza e as justificativas como um todo, né, elas se encontram no objeto. Então, essa confiança do juízo, o crítico, a questão da obra de arte, ela é algo um pouco complicado, tá? Ou seja, é confiar muito no quesito, né? No juízo, por exemplo, de um crítico de arte para afirmar se aquilo é belo ou não. Então, para ele, o padrão de beleza não está no objeto, mas sim no sentimento de quem está julgando aquilo. As pessoas, então, acabam se relacionando a discussões intermináveis sobre beleza, né? Porque literalmente é um gosto pessoal. E aí eles falam que as pessoas deveriam deixar de discutir em relação o que é belo, o que torna algo belo, e concentrar principalmente nas qualidades de quem está admirando aquilo, ok? Ou seja, a, apreciar, então, traz algum nível significativo de propriedade. Né? Ao momento que você está apreciando alguma coisa, você constrói a propriedade de alguma coisa. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um crítico de obra de arte, né, o que vai fundamentar a apreciação dele? Né? Hume, então, afirma que esse crítico, o cara que fala que aquilo que é belo ou não, ele vai desenvolver ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, algumas virtudes, né? Como, por exemplo, a delicadeza, o discernimento, e, segundo ele, vai trazer aí, essas virtudes vão facilitar o processo de julgamento de uma obra de arte para chegar à conclusão se aquilo é bonito, é feio, qual é a função daquilo. Ou seja, a beleza está na virtude, né? E está relacionado à virtude da pessoa, do indivíduo. E esse julgamento do belo, ele vai ter um fundamento, às vezes, muito mais profundo do que o mero gosto. Mas tudo isso depende muito da formação do indivíduo, do ser. Mas, no resumo, no geral, essa identificação está muito relacionada com as nossas experiências. Encontrar ou entender algo bonito ou feio está muito relacionado a isso. Nós temos aqui um Saiba Mais, né? Aqui na nossa página, deixa eu ver aqui, 101. Fala assim, a posteriori é uma expressão latina que significa após, depois de. Em textos filosóficos, ela indica, em linhas gerais,
que determinado conhecimento, argumentação, justificação, depende da experiência, constituindo-se somente depois dela. O oposto dessa expressão é a priori, que se traduz por antes de, indicando justamente o conhecimento que é independente da experiência ou que antecede. Um caso aplicado ao pensamento de Hume, no entender do filósofo escocês, é a justificativa racional para gostar ou não de uma das conhecidas telas, Girassóis de Van Gogh, todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, só viria após a experiência de gostar ou não, sendo, portanto, uma justificativa a posteriori, né? Ou seja, é depois da experiência que você consegue afirmar aquilo como aceito ou não. Marcar. Passando. Então, enquanto o Hume fala que a questão da beleza é um mero gosto, para outros filósofos, a beleza estaria relacionada a algum critério, né? Para julgar que estaria mais profundo em relação a esse gosto, que é o que nós vamos ver a partir de semana que vem ao longo do nosso capítulo, né? O que alguns defendem e o que outros defendem. Hume afirma que é uma questão única e exclusiva de gosto, enquanto que outros filósofos vão afirmar outras situações. Nós vamos, de certa forma, tentar termos contato com todas elas, tá? Finalzinho da nossa aula, vou aproveitar aqui para fazer a nossa chamada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Começando a primeira série A. Ué. Ana Gabriele, Presente. Arthur Pandolfi, Presente. Bianca, Presente. Henrico, Esté, aí que eu tô vendo, Presente. Flávia, Gabriel Dazi, Tô aqui, Fred. Gonçalo. Gente, Gonçalo tá participando de alguma aula? Não. Não, né?
Ok. Não. Gustavo. Presente. Laila tá aí, que eu já ouvi. Lívia. Presente. Lucas tá aí. Marina. Presente. Matheus. Matheus Uneida. Murilo. Presente. Buffon. Presente. Pedro Nunes tá aí, que eu já vi. Rafael Cesana. Aqui. Rafaela Bobbio. E Rafaela, gente, vocês têm visto a Rafaela participando das aulas? Ela participa. Só das minhas que não, né? Que eu acho que é a primeira que ela tá dormindo ainda. Rânia. Tô Acho que aqui, ela- professor. Sara Andrade. Sara Gripa. Presente. Primeiro B. Amanda. Alguém vê a Amanda participando de alguma aula, gente? Pessoal do primeiro B? Já ouviram ela colocando um nome, participando de alguma aula? Professor, particularmente, eu não. Tá, eu não lembro de ter escutado ela. É importante a gente ter contato sobre isso. Ah, novidade, né, Rafaela? Demais. Aline. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Arthur Machado. Arthur tá aí? Arthur não tá. O Arthur me mandou mensagem, falou que ia participar da aula, porque vocês mandaram mensagem para ele, né? Beatriz. E Beatriz, gente? Tem participado das aulas? Beatriz, você tá na minha sala? É. Porque eu não conheço, não. Beatriz Eu acho Ramiro que não. Viana. Não, né? Vocês não têm. Caio. Presente. Cassiana. Presente. Davi. Diego. Eduardo. Diego tá aqui, presente. Ok, Eduardo Riso. Eduardo faltou. Eric. Isadora. Ok, Isadora sem microfone. Júlia Piana. Presente. Júlia Kozlop. Lara. Presente. Lorenzo. Presente. Luiz Felipe. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Celestrini. Presente. Pedro Flores. Pietra. Presente. Samuel. Vitor Presente. e Júlia Araújo. Gente, olha só. Rapidinho aqui, eu preciso de uma ajuda de vocês. Quem tiver contato com a Beatriz Ramiro, né, que puder falar, perguntar se alguém sabe alguma coisa. Falar que quem tiver contato com o Davi também, mandar mensagem para ele. Fala que eu não tenho visto ele nas aulas de filosofia. A Júlia Kozlop também, se alguém tiver contato, quiser falar com ela. O Luiz Felipe, quem tem contato com ele aí, eu sei que, pelo amor de Deus, o Luiz não está participando das aulas. Tá? E Samuel também é outro, que está com muita falta nas aulas. E na primeira série, Henrico, se vocês estão no Henrico, que não tem participado, e Matheus Uneida, ele entra na aula, mas depois ele não responde a chamada, não participa, não fala nada, que é muito complicado também. Então vocês avisam aí para ele, tá?
E Rafaela Bobbio, que fala para ela, pelo amor de Deus, para ela parar de ir pro exercício e ficar na aula de filosofia. Um abraço para vocês, a gente se vê semana que vem, tá? Depois a gente faz a revisão direitinho, vai dar tudo certo dentro do nosso VHA. Ó, lembrando que as nossas avaliações depois, a questão da gente fazer as atividades do livro, marcar, participar da aula, tudo isso vai ser avaliado, tá? Abraço para vocês. Tchau. Tchau.